Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sã Doutrina, programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, programa da IPP-TV, que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso programa Sã Doutrina de número 89. Nós estamos estudando o grande tópico soteriologia e dentro de soteriologia nós estamos analisando a vocação eficaz. Dentro de vocação eficaz nós vimos na semana passada, no programa anterior, o seguinte tópico, a vocação eficaz na teologia reformada. Hoje nós vamos ver um outro tópico, na verdade é o último subtópico dentro desse tópico da vocação eficaz. Mas antes de apresentarmos o tópico de hoje, nós vamos relembrar o que nós estudamos no programa anterior. A vocação eficaz na teologia reformada. Nós refletimos sobre várias questões, algumas que de alguma forma resumem o que nós vimos são as seguintes. Em primeiro lugar, nós lembramos, falamos sobre isso, lemos textos sobre isso, nós vimos que a vocação eficaz é uma doutrina que se destaca quando nós analisamos, observamos a história da teologia reformada. Inclusive até antes da reforma, de alguma forma. É claro que depois ali do século XVI isso fica muito mais forte, mas nós vimos inclusive alguns autores que antecederam a reforma protestante e que de alguma forma têm algum tipo de relação com os herdeiros da reforma protestante e que já acreditavam na vocação eficaz, no chamado eficaz, usando ou não essa terminologia. Nós vimos também que quando nós olhamos para os principais nomes da teologia reformada e para os seus principais documentos, nós observamos de forma muito clara que eles ensinam sobre a vocação eficaz. Vimos também que a doutrina da vocação eficaz, ou do chamado eficaz, ensina que Deus, preste atenção, Deus é totalmente soberano na salvação do homem, isso não há dúvida sobre isso. Vimos também que essa doutrina ensina que o homem, ao mesmo tempo, é totalmente responsável pelas suas atitudes. Em nenhum momento se negocia essas duas verdades. E nós vamos destacar aqui três verdades. Primeira verdade, Deus é totalmente soberano na salvação do ser humano. Totalmente. O homem é totalmente responsável pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. E, ao mesmo tempo, este homem é totalmente dependente da graça de Deus, totalmente dependente de Deus para ser salvo. Então, essa doutrina, ela ensina essas três verdades sem negociar em nenhum momento nenhuma delas. Deus é totalmente soberano sobre a salvação do ser humano. O homem é totalmente responsável pelas suas atitudes. E o homem, que é totalmente responsável pelas suas atitudes, ele também é totalmente, absolutamente, fundamentalmente, profundamente responsável e dependente de Deus no processo de salvação. E vimos também que existe uma relação inseparável, embora distinta, entre vocação eficaz e o convite do Evangelho. O convite do Evangelho, nós tivemos programas que falaram especificamente do convite do Evangelho. Ele está relacionado, de uma forma muito resumida, a um aspecto mais exterior, que tem, obviamente, efeitos interiores. Já a vocação eficaz, ele está relacionado mais a algo interior, que vem de fora, vem do Espírito Santo, mas algo que acontece no interior e que capacita esse homem, que foi mudado interiormente, a dar uma resposta positiva àquilo que foi ouvido exteriormente. Então é possível afirmar, assim, categoricamente, que não é possível separar vocação eficaz e convite do Evangelho. Não dá para separar, porque são inseparáveis, mas dá para fazer distinção, ok? Detalhes sobre isso, dá uma olhada nos programas anteriores. Por fim, o último ponto do nosso resumo, que fala do programa anterior, que tratou sobre a vocação eficaz na teologia reformada, nós vimos que o Espírito Santo, ele age claramente e de maneira assim profunda na vocação eficaz. Pergunta, de que forma? De forma resumida, em primeiro lugar, abrindo o coração do ouvinte. Quem abre o coração do ouvinte é o Espírito Santo. Segundo lugar,
iluminando o ouvinte para compreender, não só teoricamente, compreender na sua completude a mensagem do Evangelho. Terceiro lugar, o Espírito Santo atua habilitando o ouvinte a responder o convite do Evangelho de forma positiva, que nós havíamos falado no quarto ponto. E por fim, o Espírito Santo age na vocação eficaz, promovendo vida espiritual. Antes da ação do Espírito Santo, a pessoa está morta espiritualmente. Embora biologicamente viva, ela está espiritualmente morta. Quem opera a vida espiritual naquele que antes estava morto é o Espírito Santo. E o sinal que deixa bem claro que essa pessoa tem vida é que ela responde positivamente ao convite do Evangelho, porque foi chamada eficazmente pelo Espírito Santo. Então, de forma bem resumida, esses 5 pontos aqui mostram um pouco do que a gente estudou, do que nós estudamos no programa anterior, programa de número 88, ok? No programa de hoje, então, onde nós encerramos esse subtópico da vocação eficaz, tem o seguinte título, vai ser projetado aí para você. Analisando algumas objeções à doutrina da vocação eficaz. Nós vamos, então, buscar fazer isso de forma razoavelmente ampla, de uma forma razoavelmente profunda e, ao mesmo tempo, de uma forma, nós pretendemos ser didáticos, pegar as principais, observar, as principais objeções que a maioria das pessoas tem em relação à doutrina da vocação eficaz, depois de todos esses estudos, e buscar dar uma resposta honesta a essas honestas objeções. Nós partimos do princípio que existem objeções sinceras, honestas, que são feitas em relação a essa doutrina, e nós vamos buscar aqui de forma resumida responder com essa intenção, responder de forma honesta a essas objeções. Então vamos lá. Primeiro, uma observação introdutória é a seguinte: nós consideramos claramente que é importante conhecer e importante analisar essas objeções que são levantadas em relação à vocação eficaz. Existem irmãos sérios, cristãos sinceros, com quem nós aprendemos muito e que têm dificuldade com essa doutrina. E aí fazem algumas objeções. E então nós devemos conhecer quais são essas objeções e analisar essas objeções, buscando oferecer uma resposta honesta em relação a elas. A primeira objeção que nós destacamos aqui é a seguinte, vai ser projetada aí para você. Primeira objeção em relação à doutrina da vocação eficaz. A doutrina da vocação eficaz tira o incentivo para o evangelismo e as missões. Então seria mais ou menos o seguinte o argumento: se apenas aqueles que são chamados eficazmente é que estão aptos para responder ao convite do evangelho em fé, por que então devemos pregar? Por que não devemos apenas esperar que Deus chame eficazmente os seus eleitos? Essa doutrina não tornaria inúteis os esforços missionários, os esforços dos pregadores? Essa é uma objeção sincera, honesta que é feita. Então a resposta que nós damos é não. Definitivamente não. E por quê? Então a ideia de quem faz essa objeção, quem levanta essa objeção é, bom, já que somente aqueles que são chamados eficazmente é que vão ouvir, então para que pregar? Para que orar? Para que missões? Para que pregação? Até é colocado aqui porque a gente não espera Deus chamar aqueles que são eficazmente eleitos. E aí será que acreditar na doutrina da vocação eficaz, do chamado eficaz, não torna os missionários, os pregadores inúteis? Então a resposta nossa é não, não é isso. Definitivamente não, e vamos tentar desenvolver um pouco mais essa resposta. Primeiro ponto importante é que a pregação e o ensino do Evangelho são, preste atenção, meios ordenados, ou seja, é uma ordem de Deus. São meios ordenados por Deus, por intermédio dos quais as pessoas são levadas à fé. Então o fato de acreditar que Deus é totalmente soberano, que o homem é totalmente responsável, que o homem é totalmente dependente e que é Deus que chama eficazmente os seus eleitos, não torna, obviamente, nem a pregação nem as missões inúteis. Por quê? Porque é Deus que na sua palavra, lembra lá das nossas primeiras aulas?
né? Buscamos deixar muito claro. Nós tivemos alguns programas falando sobre a suficiência das Escrituras, a inspiração das Escrituras, a autoridade das Escrituras. Quem tem autoridade primeira e última para definir verdades teológicas não é você, não sou eu, não somos nós. É a palavra de Deus. Então por que nós acreditamos na doutrina da vocação eficaz? É porque a Bíblia ensina. Então, perceba, a pregação e o ensino do Evangelho, as missões, são os meios ordenados pelo próprio Deus na palavra, por meio, ou seja, por intermédio dos quais as pessoas são levadas à fé. É Deus que criou, Deus que inventou esse método. Os eleitos, eles são chamados a partir da pregação, do ensino, das missões, da pregação do Evangelho. Então, é exatamente o contrário. Ou seja, é possível e é desejável, porque a Bíblia ensina, crer na vocação eficaz, que Deus soberanamente chama eficazmente o seu povo, a partir da pregação, do ensino, das missões que falam do Evangelho, que aponta para o Senhor Jesus. Eu estou falando tudo isso, né, mas tem que ter base bíblica. Então, não dá para a gente ler todos os textos, né, mas vamos ler alguns textos. Romanos, capítulo 10, versículo 14, vai ser projetado aí para você. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, para crer tem que ter alguém pregando. Para ter alguém pregando, tem que alguém enviar esse pregador, aquele que vai pregar a palavra. Então, existe uma linha que liga cada um dos pontos, até chegar ao ponto de que uma pessoa seja eficazmente chamada. Deus faz isso, né? Deus intenta isso desde lá da eternidade, Deus define isso desde lá da eternidade, mas existem os meios utilizados por Deus, onde você tem a oração, os clamores, a pregação do Evangelho, as missões, a evangelização, enfim. Então uma coisa não elimina a outra, uma coisa está ligada à outra. Um outro ponto importante é que, ainda que só os eleitos de Deus, ou seja, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, sejam aqueles que serão eficazmente vocacionados e chamados e salvos, tem um ponto aqui que a gente não pode esquecer. Por que a gente acredita na eleição? Porque a Bíblia ensina. Por que nós acreditamos na predestinação? Porque a Bíblia ensina. Mas tem um detalhe, você não sabe quem são eles. Eu não sei quem são eles. Ou seja, ainda que só os eleitos serão salvos, ainda que só o povo de Deus, ou seja, os eleitos, aqueles que são eficazmente chamados, eles serão salvos, isso é um fato. Você não sabe quem são, eu não sei quem são eles, nós não sabemos. Esse é um ponto que não deve ser esquecido. Então isso nos leva a concluir que, assim como a eleição é uma realidade ensinada na palavra, a predestinação é uma realidade ensinada na palavra, tem outras realidades também. A pregação, a eleição é ensinada na palavra, predestinação é ensinada na palavra, a pregação é ensinada na palavra, a pregação do Evangelho é uma realidade ensinada nas Escrituras, ou seja, eu tenho que considerar tudo o que as Escrituras ensinam. E elas ensinam várias verdades, especificamente aquelas que estão relacionadas à nossa reflexão aqui, é que a mesma Bíblia que fala da eleição, a mesma Bíblia que fala da predestinação, é a mesma Bíblia que fala da necessidade da pregação do Evangelho, para que as pessoas creiam no Senhor Jesus Cristo. Ok? Tem uma frase aqui importante, vai ser projetada aí para você, do Herman Bavinck, que diz o seguinte: o Evangelho é proclamado aos seres humanos não como eleitos ou réprobos, mas como pecadores em necessidade de redenção. Há muita sabedoria aqui nessa frase. E eu devo, você deve, nós devemos aprender com os nossos irmãos que, pela graça de Deus, possuem essa sabedoria, e todos nós somos chamados a chegar perto aí dessa sabedoria. A gente confunde os assuntos. Textos que estão falando da soberania divina, a gente quer ali encaixar forçadamente a responsabilidade humana. Textos que falam da necessidade do arrependimento, aqui a gente quer colocar a predestinação.
A gente acredita em todas elas, mas os textos devem ser compreendidos dentro do seu contexto. Então não queira forçar soberania divina num texto que está tratando da responsabilidade humana. Não queira fazer o contrário também. Então perceba o que o Huckman está nos ensinando aqui, ou melhor, o Herman Bavinck está nos ensinando aqui. Quando nós pregamos o Evangelho, nós não falamos, olha, os eleitos vão crer, os réprobos vão para o inferno. A ênfase dos textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, não é essa. A ênfase na pregação, no compartilhar do Evangelho é arrependam-se. Todos são pecadores e precisam de se arrepender. Há esperança. Há esperança mediante arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que vão crer, graças a Deus por isso. Aqueles que não vão crer, nós não sabemos. E nós não sabemos o final da história dessa pessoa. Pode ser que naquela pregação ele não creu, mas nós não sabemos se ele vai crer depois. Então não confundamos os assuntos. Nós vamos ver no final, e já adiantando um ponto, a crença sadia, bíblica, correta, equilibrada, fiel na eleição e na predestinação, longe de nos levar a uma letargia, é a mola realmente, essa frase não é minha, é a mola propulsora da evangelização. Nós devemos ficar tranquilos num seguinte aspecto. Quem converte é Deus. E nós devemos ser compromissados no outro aspecto. Devemos ter uma certa preocupação, sim, de que as pessoas se arrependam. Só que a nossa grande preocupação é em pregar o Evangelho de forma fiel. O Evangelho que fala, sim, da ira de Deus, mas que fala da misericórdia de Deus, que fala da santidade de Deus e também fala da graça de Deus. O Evangelho que fala da cruz, o Evangelho que fala da necessidade urgente de arrependimento e fé somente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Os resultados, Deus sabe. Deus é que efetua. Ok? Então a nossa tarefa é de proclamar o Evangelho genuíno. Os resultados da pregação, os resultados da proclamação estão nas mãos de Deus. Descanse nisso. Terminando aqui essa análise da primeira objeção, terminar com um outro pensamento, aqui, uma outra frase do Anthony Huckman, tá? Vai ser projetado aí para você. Preste atenção. Ele disse que a doutrina da vocação eficaz, portanto, longe de ser um empecilho para o evangelismo e as missões, é um incentivo e uma fonte de encorajamento, pois confiamos que Deus levará os seus à salvação, por meio da pregação e do ensino da sua palavra. Ele consegue aqui resumir tudo aquilo que nós falamos. Tá? Então essa é a análise da primeira objeção. A segunda objeção que é levantada, vai ser projetada aí para você também, é a seguinte: a doutrina da vocação eficaz não daria uma desculpa para os incrédulos pelo fato de não terem aceitado o Evangelho? Então a ideia que se passa é a seguinte: eu não tive fé, pois não fui vocacionado, não fui chamado de forma eficaz. E a culpa pela minha descrença, ela é de Deus. Então essa é uma provocação que é feita, uma objeção que é feita, né? A resposta que nós damos de forma muito clara é: a Bíblia ensina de forma claríssima que os que rejeitam a fé, os que rejeitam o Senhor Jesus, os que rejeitam o Evangelho, só podem culpar a si mesmos por essa atitude. Então não existe nenhuma base bíblica e nenhuma base lógica, aqui a lógica pode nos ajudar, nenhuma base assim, em termos de honestidade, de falar, eu não criei porque Deus não me elegeu. Isso não existe em nenhum aspecto. Isso é uma mentira, isso é uma fraude, né? Isso é um engodo. O que a Bíblia ensina é que quando uma pessoa não crê, ela deve atribuir a si mesmo a causa da sua não crença. Um texto que nós vamos ler aqui é João, capítulo 5, do 39 ao 40, vai ser projetado aí para você, que diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja,
Vocês analisam as Escrituras por quê? Porque julgam ter nas Escrituras a vida eterna. E são elas que testificam de mim, são palavras do Senhor Jesus. E o versículo 40, né, do capítulo 5 de João diz: contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês não querem vir a mim. Não tem ninguém forçando isso. Você nunca vai ver alguém, né, que nega o Senhor Jesus, que não crê em Deus, que fala assim: puxa, eu queria tanto crer em Deus, mas Ele não me elegeu. Então, por isso mas eu queria, ó. Eu queria muito crer em Cristo. Eu queria muito ir para a igreja, mas eu não sou eleito, então não posso ir. Mas eu queria muito. Eu estou aqui no meu sofá assistindo o jogo, mas onde eu queria estar mesmo é na igreja. Isso não existe. Você não quer, tirando, né, quando você está doente, enfim, mas quando alguém está doente e quer ir na igreja é uma outra situação. Mas quem fica em casa porque não quer. Quem não crê em Cristo realmente não quer crer. Existe algo dentro dele. É um problema que ele tem com Deus. Ele não quer. Não quereis vir a mim para terdes vida. Outros textos que nós vamos ler, Mateus 23, 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Esse é um texto que nós, Deus permitindo, iremos analisar mais à frente, inclusive para falar, né, tocar no assunto da soberania de Deus, porque aparentemente parece que Deus aqui está querendo algo que ele não consegue, o que é um absurdo, né? Então John Stott já nos ensinava, né, que quando você está diante de um texto que tem a sua dificuldade, você pode a princípio não saber o que o texto quer dizer, mas você tem que saber o que o texto não quer dizer. E o texto, obviamente, não está negociando nenhum aspecto da soberania divina, né? A gente sempre dá os mesmos exemplos, né? A gente não consegue resistir, às vezes, nem a um resfriado. Então tem pessoas que olham para esse texto e dizem que é possível resistir à ação de Deus. É um absurdo, mas esse não é o nosso tema agora. O que eu quero destacar desse texto acerca do nosso tema, jogando luz no nosso tema, é o finalzinho. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. É um tom de lamento, não é de impotência. Não existe impotência no Deus onipotente. Então o texto não quer ensinar sobre isso. O ponto aqui é: e vós não o quisestes. Então aquelas pessoas lá não queriam estar nos braços do Senhor. Vós não o quisestes. Não é porque é culpa de Deus, isso é absurdo. É porque as pessoas não quiseram. Outro texto, o último texto nesse ponto aqui, Atos 13, 46 diz assim: Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Então perceba aqui, no meio ali do texto, quando diz, posto que a rejeitais e vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Então aqueles homens rejeitaram a mensagem, rejeitaram a pregação. Eles rejeitaram. Não é uma culpa de uma outra pessoa. Então esses são 3 textos dos vários, né, que nos ensinam que as Escrituras nunca ensinam que alguém rejeita o Evangelho porque Deus não a chamou ou as chamou eficazmente. As Escrituras ensinam que a rejeição do Evangelho é sempre atribuída à recusa humana em crer em Deus. Sempre quando alguém não crê, ele está recusando-se a crer em Deus. Essa é a linguagem das Escrituras. Vamos a alguns documentos importantes, né, da história dos reformados que falam sobre essa doutrina. Tá? Então, os cânones de Dort,
os capítulos 3 e 4, artigo 9, que tem a seguinte pergunta: por que alguns que são chamados não vêm? E a resposta é a seguinte, vai ser projetada aí para você. Muitos são chamados através do ministério do Evangelho, não vêm e não são convertidos. A culpa não é do Evangelho, nem de Cristo, que é oferecido pelo Evangelho, nem de Deus, que os chama por meio do Evangelho, inclusive lhes confere vários dons. A culpa é deles mesmos. Alguns não aceitam a palavra da vida por descuido. Outros, de fato, a recebem, mas não em seus corações. E por isso, quando desaparece a alegria de sua fé temporária, viram as costas à palavra. Ainda outros sufocam a semente da palavra com os espinhos dos cuidados e prazeres deste mundo e não produzem nenhum fruto. Isto é o que o Salvador ensina na parábola do semeador, Mateus 13. Então perceba aqui um resumo do porquê as pessoas não aceitarem a palavra de Deus, nos mais variados casos e nos mais variados níveis. No artigo 10º, dos mesmos capítulos 3 e 4, nós temos a seguinte pergunta: por que outros que são chamados, eles vêm? E aí a resposta que foi dada é a seguinte, eu vou ler, peço que você acompanhe. Outros que são chamados pelo ministério do Evangelho vêm e são convertidos. Isto não pode ser atribuído ao homem, como se ele se distinguisse por sua livre vontade de outros que receberam a mesma e suficiente graça para a fé e conversão, como a heresia orgulhosa de Pelágio afirma. Ou seja, quando alguns aceitam, eles aceitam não porque eles são bons, eles são mortos. Nós nascemos naturalmente mortos. Pelágio, que nós ainda vamos falar, um bispo chamado Pelágio, lá dos primeiros séculos da era cristã, que acreditava na bondade inata do ser humano, que o pecado de Adão não atingiu os seus descendentes. Isso é heresia, achar que aqueles que aceitam porque são bons em si mesmos. Não é isso não, ok? Mas isso deve ser atribuído a Deus. Como ele os escolheu em Cristo desde a eternidade, assim ele os chamou efetivamente no tempo. Ele lhes dá fé e arrependimento. Ele os livra do poder das trevas e os transfere para o reino de seu Filho. Tudo isso ele faz a fim de que proclamem as grandes virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e se gloriem, não em si mesmos, mas no Senhor, como é testemunho geral dos escritos dos apóstolos. Colossenses 1,13, 1 de Pedro 2,9 e 1 Coríntios 1,31. Então perceba, isso aqui é importante. A causa ou a culpa da descrença, como qualquer outro pecado, ela está não em Deus, mas no homem. Mas a fé em Jesus Cristo e a salvação, elas não estão no homem, mas em Deus. Ou seja, resumo da ópera. Quando eu não creio, obviamente não é culpa de Deus, é culpa minha mesmo. Quando eu peco, culpa minha mesmo. Agora, quando eu acerto, graças a Deus. Quando eu creio, não é mérito meu não, é mérito de Deus. Nós somos naturalmente bons em ser maus. Errar, você não precisa fazer um curso, eu estou com muita dificuldade de errar na minha vida, eu só consigo acertar. Estou até tentando errar, mas está difícil. Eu não estou conseguindo errar, então eu preciso de fazer um curso. 10 passos para você pecar. Ninguém precisa de fazer esse curso. E não existe nenhum curso honesto. Desonesto tem, mas não existe nenhum curso honesto que vai te ensinar 10 passos para você ser santo. Não tem nenhum... Que passos a gente consegue? Nós precisamos de uma transformação sobrenatural no nosso coração para a gente ter vida. E mesmo sendo crentes, nós ainda erramos. Nós seremos perfeitos só do lado de lá da eternidade, lá nos novos céus e nova terra. Então, para errar, a gente erra, infelizmente, sem muita dificuldade. Agora, para acertar, não é que a gente acerta com facilidade. Acertar em termos de impecabilidade, ninguém consegue. Nós um dia seremos impecáveis, mas mesmo cristãos, nós ainda pecamos.
Nós somos totalmente dependentes da misericórdia e da graça de Deus na nossa vida. Quando erramos, culpa nossa mesmo. Quando pecamos, nossa culpa. Devemos nos arrepender. Quando acertamos, graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Isso é verdade mesmo depois da regeneração. Imagina só quando a gente estava morto. Nós somos totalmente, éramos, somos e sempre seremos totalmente dependentes de Deus. Ok? Quando a gente fala de vocação eficaz, nós estamos falando de um chamado feito por Deus que gera vida naquele que estava morto. Então é uma loucura acreditar que é possível a gente manifestar a vida estando mortos. Impossível. Totalmente impossível. Então, analisamos de forma rápida aqui, né, duas objeções. Vamos para a terceira e última objeção. Vai ser projetada aí para você. Terceira objeção em relação à doutrina da vocação eficaz. Essa objeção diz assim: a doutrina da vocação eficaz viola o paradoxo da soberania divina e da responsabilidade humana. Isso é o que algumas pessoas falam. Né? Existe o paradoxo, é aquela aparente contradição, para alguns uma contradição mesmo, que existe entre duas verdades ensinadas na palavra. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, né? E vamos, Deus permitindo, continuar falando sobre a questão dos paradoxos na teologia. E para nós reformados, né, embora existam alguns que possam pensar diferente e que pensam diferente, não é nenhum problema ter paradoxos na Escritura, desde que paradoxos não signifiquem, obviamente, erro ou mentira. Se você acha que paradoxo significa erro e mentira, é obviamente que paradoxo não pode existir. Agora, se paradoxo, e esse é o nosso ponto, paradoxo é a coexistência de duas verdades aparentemente contraditórias dentro da mesma realidade, a Bíblia tem paradoxos. E paradoxo não é mentira, paradoxo não é erro, porque Deus não erra. Paradoxo é a existência dentro de uma mesma realidade, de duas verdades ensinadas claramente nas Escrituras, mas que coexistem ali, né? E nós já falamos sobre vários deles, né? Quando nós olhamos para a Trindade, para a doutrina da Trindade, né? A doutrina de que nos ensina que existe somente um Deus em três pessoas. Quando nós olhamos para a pessoa divino-humana do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo não é 50% homem, 50% Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Né? Quando nós olhamos para a verdade de que a realidade é criada por um Deus que é bom, santo, perfeito, justo, mas existe o mal. Né? Então, esses são alguns dos exemplos. Alguns dizem que a doutrina da vocação eficaz viola o paradoxo da soberania divina e responsabilidade humana. E esse é um outro paradoxo. Deus é totalmente soberano, o homem é totalmente responsável. Vamos analisar isso? Primeiro, né, então, eu quero ler aqui com você, vai ser projetado aí para você, só para a gente refrescar a memória do que diz essa objeção. Tá? O que eles estão dizendo? Vamos lá. Então vamos lembrar do que se trata o paradoxo da soberania divina e da responsabilidade humana. Diz mais ou menos o seguinte: os seres humanos foram criados como criaturas totalmente dependentes de Deus. E como pessoas, são totalmente responsáveis diante de Deus. Então nós somos totalmente dependentes, totalmente responsáveis. Isso significa que Deus não lida com o homem como um robô, mas como uma pessoa. Isso significa que tanto Deus quanto os crentes estão envolvidos no processo de salvação. Por exemplo, no arrependimento, na fé, na santificação e na perseverança. Em todos esses passos aqui, arrependimento, fé, santificação e perseverança, Deus trabalha e o homem também tem a sua participação, né? Continuando, sendo assim, alguns podem levantar a seguinte questão: se o homem não é um robô,
mas ao mesmo tempo criatura totalmente dependente e pessoa totalmente responsável, se o homem também participa no processo de salvação, por que na vocação eficaz somente Deus participa? Não estaria Deus nos tratando como robôs? Conseguiu perceber a questão aqui? Né? Quando a gente olha, nós já utilizamos essa linguagem, né? Por todo o caminho soteriológico, desde a eleição, passando pela regeneração, né? Pela fé e arrependimento, justificação, né? A paternidade de Deus, né? O fato de que Deus nos adota, a adoção, esse é o termo que eu queria lembrar, a adoção, né? Nós éramos criminosos, pecadores perdidos, mortos, Deus nos regenera da vida, nós manifestamos vida arrependendo e tendo fé, com arrependimento e fé nós somos justificados, e Deus não nos justifica e manda embora, Ele nos adota como seus filhos, né? Então agora começa o processo de santificação e perseverança, e o caminho ele segue, até chegar na glorificação, né? Nós devemos perseverar na fé, buscar a santificação, nós vivemos com Cristo, a Bíblia diz que nós morreremos com Cristo, a Bíblia diz que nós seremos ressuscitados em Cristo e nós seremos glorificados em Cristo. Todo o caminho soteriológico, todo o caminho da salvação. Perceba que nesse caminho existem algumas etapas que são pontuais, outras são processuais. Por exemplo, regeneração é pontual, acontece uma vez só, não acontece duas vezes, e não é um processo. Agora, tem outros pontos que são processuais. Santificação é processual. Perseverança é processual. E outro ponto importante, repetindo aqui, né, que nós já falamos isso em outros programas. Além dessa diferenciação, alguns são pontuais, outros são processuais, alguns só Deus participa, outros o homem é convidado a participar. Por exemplo, na regeneração só Deus participa. Na eleição só Deus participa. A gente não pode participar porque a gente nem existia. Agora, por exemplo, na santificação, Deus nos santifica e nós estamos envolvidos na guerra da santificação. Nós devemos orar, nós devemos ler a palavra, nós devemos estudar, nós devemos jejuar, nós devemos ir à igreja cultuar a Deus. Na perseverança, ao mesmo tempo, nós perseveramos. Na nossa força? Na força que vem de Deus. Nós só conseguimos perseverar porque Deus nos preserva, Deus persevera por nós. Então, tanto o homem quanto Deus trabalha, ou na ordem correta, né? Tanto Deus quanto o homem trabalha. Então, o que está sendo perguntado aqui é interessante. É uma objeção interessante, embora parta de uma incompreensão bem básica. A pergunta aqui é, a resposta, né? Essa é uma boa questão, mas a resposta é, a forma como respondemos a essa questão mostra a forma como nós entendemos o estado do homem antes da queda. Então esse é o ponto. Quem faz essa pergunta, e a pergunta basicamente é a seguinte, bom, vocês reformados, vocês calvinistas dizem, né, que Deus é totalmente soberano e nós somos totalmente responsáveis. E que existe um aspecto de paradoxo nisso daí. Mas parece que vocês esqueceram na questão da vocação eficaz. Vocação eficaz, vocês dizem que é somente Deus que atua. É exatamente isso. Exatamente isso. Você tem que entender que em todo esse caminho soteriológico, algumas etapas, alguns atos, só Deus faz. Quem nos chama eficazmente é Deus. Ele é o autor total da salvação. Eu não me salvo. Eu estava perdido, como é que um perdido pode se salvar? Eu sou salvo, eu não me salvo. Deus nos chama a participar depois de salvos, a caminhar na santificação, e mesmo assim nós somos totalmente dependentes de Deus. Então a forma, olha só, a forma como eu entendo essa questão está revelando a forma como eu entendo antropologia, ou seja, quem nós depois do pecado e antes de Deus. E aí vamos fazer um quadro aqui comparativo, só para a gente entender. Então olha só, vai ser projetado aí para você. Acompanhe comigo. Se o estado do homem depois da queda é de neutralidade moral e espiritual, ou seja, o pecado não atingiu espiritualmente, moralmente o homem, então, como consequência, já que a gente não é tão mal assim, né? Já que a gente é neutro, o homem não precisa de uma vocação eficaz, pois ele mesmo pode fazer o bem ou o mal. Então, se eu acredito, olha só, que depois da queda
na verdade, eu não caí, essa queda, ela não aconteceu, ela não influenciou no meu coração, de forma que eu sou neutro moralmente, espiritualmente, então é óbvio que eu não preciso de uma vocação eficaz, porque eu mesmo posso fazer o bem. Essa é uma visão pelagiana do ser humano depois da queda. Obviamente está errado, não tem base bíblica e nem existencial, né? Quando eu falo base existencial, assim, olhar para a nossa vida não faz com que a gente concorde com isso daqui. A gente sabe que tem uma coisa muito errada com a gente, tá? O nosso estado depois da queda não é de neutralidade. Um outro ponto, né? Tem uma turma que pensa assim também. Segundo ponto. Se o estado do homem depois da queda é de enfermidade moral e espiritual, e ele ainda pode responder positivamente ao chamado do Evangelho, então o homem não precisa de uma vocação eficaz. Essa é a visão semi-pelagiana. Perceba que essa turma aqui acredita que até que nosso estado não é de neutralidade, o pecado, a queda nos influenciou, mas não foi como morte. Não foi a morte espiritual que entrou na nossa vida. Na verdade, foi uma enfermidade. Mas mesmo enfermos, moralmente, espiritualmente, eu posso fazer escolhas positivas. E se você pensa assim, aí é claro que você não vai aceitar a vocação eficaz. Né? Ou seja, Deus que vai lá e que realmente opera a vida para a gente ouvir e responder positivamente ao Evangelho. Essa é a visão, né, semi-pelagiana. Então, é óbvio que isso não tem nenhuma base nem bíblica e nem existencial. A nossa vida não mostra que nós conseguimos fazer bem espiritual sem o auxílio do Espírito Santo. Ok? Na verdade mais dois, né? Perceba o terceiro ponto aqui, o terceiro caso, né? Acompanhe a leitura comigo. Se o homem é parcial ou totalmente depravado, mas mesmo nesse estado ele de alguma forma pode responder positivamente ao chamado de Deus, que o capacita com uma graça, que é uma graça não eficiente, em que ele pode cooperar com Deus para escolhê-lo, então, nesse contexto, o homem não precisa de uma vocação eficaz, né? Esse terceiro grupo aqui, perceba que a maioria deles vai acreditar no que eles chamam de depravação total. Alguns vão falar que ela foi parcial, mas mesmo aqueles que acreditam na depravação total, se você fizer as perguntas certas, eles não vão falar que foi tão total assim, não. Até porque eles acreditam que, né? E aqui eu quero ser honesto, eles acreditam na depravação total, mas de uma maneira diferente do reformado e do calvinista. Porque se é total, é total. Você está totalmente depravado, ou seja, morto espiritualmente. O pecado entrou e influenciou negativamente, manchou, maculou todas as áreas da sua vida, de forma que você não pode fazer bem espiritual a parte da ação regeneradora, do chamado realmente eficaz de Deus. Então, ao mesmo tempo que se fala numa depravação total, se acredita que em algum nível o homem pode resistir à ação de Deus. O homem, imagina só, o homem que não resiste nem a um resfriado, pode resistir à ação do Todo-Poderoso, né, daquele que criou só pelo poder da sua palavra. Então, ao mesmo tempo que pode resistir, pode também escolher fazer coisas boas de alguma forma. Pode cooperar com Deus em algum nível nesse processo. Então, se acredita nisso, é claro, né, que não vai acreditar numa vocação eficaz. Não precisa de vocação eficaz, porque eu mesmo posso, de alguma forma, em algum nível, cooperar nesse processo. Essa é a visão, de forma muito resumida, a visão arminiana. Existe uma quarta e última, né, que é a visão reformada, a visão calvinista, digamos assim, que diz o seguinte: se o homem depois da queda está totalmente morto espiritualmente e incapacitado de responder positivamente ao Evangelho de Deus, então nesse caso ele é totalmente dependente de uma ação de Deus que seja eficaz para transformar o seu coração e dar-lhe vida espiritual. Nesse contexto, o homem precisa urgentemente e é totalmente dependente de uma vocação eficaz vinda de Deus. Essa é a visão que nós acreditamos, ok?
ok? Respeitamos quem pensa diferente e discordamos respeitosamente dos que pensam diferente. Essa visão tem base bíblica, sim, tem base existencial, sim, ok? É muito importante aqui nesse ponto que nós lembremos que no processo de salvação há pontos, como nós dissemos, que o homem é totalmente passivo e somente Deus trabalha. Como nós dissemos, refrescando a memória aqui, regeneração é um caso, ok? E há pontos onde Deus trabalha e o homem também trabalha, como no arrependimento. É o homem que tem que se arrepender, mas o arrependimento é um dom de Deus, ao mesmo tempo. É o homem que tem que ter fé. Deus é objeto da fé. Deus não tem fé, Deus é objeto da fé. É o homem que tem que ter fé, mas a fé, ao mesmo tempo, além de ser uma necessidade humana, é dom de Deus, né? E, como nós dissemos, santificação e perseverança. Nós não podemos perder de vista esses ensinos. Aqui uma ilustração do Anthony Huckman, e nós terminamos com essa ilustração antes de nós fazermos as considerações finais e as aplicações. Preste atenção, vai ser projetada aí para você. É uma ilustração. Nenhuma ilustração é perfeita. Ilustração, ela tem os seus limites, mas eu creio que essa ilustração aqui é muito boa, ok? Então, abre aspas, suponhamos que você esteja se afogando e seus amigos estejam na praia a uma distância em que você possa ser ouvido. Você não sabe nadar. Desejando respeitar sua integridade pessoal, né, a sua livre escolha, o seu livre-arbítrio, e querendo capacitá-lo a ajudar-se o máximo possível, um dos seus amigos na praia, um excelente nadador, grita dizendo que você nade imediatamente para a praia. O conselho, mesmo que dado com boa intenção, é mais que inútil, uma vez que você não sabe nadar. O que você precisa desesperadamente é que o seu amigo se lance às águas e leve-o à praia com poderosas braçadas para que a sua vida seja salva. O que você precisa nesse instante não é só de um conselho, um bom conselho, ou até mesmo um conselho clemente. Você precisa ser resgatado. Eu acho esse aqui um baita de um exemplo. Eu não sei nadar. Eu tenho 46 anos e não sei nadar. Estou falando sério, né? E, sinceramente, já desisti. Tenho medo, tenho que lidar com isso, enfim, ore por mim aí, mas eu não tenho mais vontade de nadar, né? Se eu cair no mar, você, querendo preservar o meu livre-arbítrio, se você que sabe nadar, porque se não souber nadar também, vão ser dois que vão morrer, né? A não ser o milagre de Deus. Mas se você é um bom nadador, por favor, se quiser me salvar, dá bons conselhos, mesmo que gritando, não vai adiantar nada. Eu vou morrer afogado. Eu vou morrer afogado. A não ser que Deus faça um milagre. Eu vou morrer afogado. O que você tem que fazer não é clamar com aquela empolgação. Bons conselhos. Nilson, faça isso, faça aquilo. Não. Eu vou morrer. Eu só não morro ou por um milagre, ou se você, de repente, parte de um certo milagre também, pular na água e me resgatar. Eu preciso de, nesse caso, né, esse resgate, redenção, salvação. Eu sou totalmente passivo. Totalmente passivo. Então acho que isso aqui é um bom exemplo, né, que aponta para essa dramaticidade. Isso é verdade nesse exemplo, é verdade na minha vida, eu realmente não sei nadar. E é muito mais verdade, com tons muito mais dramáticos e profundos, quando a gente fala de salvação. Os efeitos do pecado no ser humano. A necessidade de uma antropologia bíblica. E a necessidade de uma soteriologia bíblica. Se eu tenho uma noção errada de quem eu sou, eu vou ter uma noção errada do meu Salvador. Isso é muito sério. A doutrina da vocação eficaz, ela é bíblica, é totalmente bíblica e é experiencial, vale para a nossa vida. Dito isso, vamos para as nossas considerações finais e as nossas aplicações. Primeiro ponto, lembremos que depois do pecado, nós somos pecadores perdidos. Estamos não enfermos, mas mortos espiritualmente nos nossos delitos e pecados. Não podemos reviver a nós mesmos. Uma vez que estamos mortos, nossos ouvidos estão
surdos, rebeldes ao convite do Evangelho. E os nossos olhos estão cegos à luz do Evangelho. Nós precisamos de um milagre. Milagre. Não é uma ajudinha. Não é eu faço a minha parte, mas você tem que fazer a sua, porque a gente não consegue fazer a nossa. Ouvido surdo, olhos cegos, rebeldes, coração está morto para a vida. A não ser que tenha um milagre. Lembremos disso. Esse milagre ocorre quando Deus, em sua graça, nos chama de forma eficaz, por meio do Espírito Santo, o sobrenatural, o poder do Espírito Santo, e nos chama da morte espiritual para a vida espiritual, das trevas espirituais para a sua maravilhosa luz. Depois que nós recebemos essa vida, agora sim, nós podemos nos envolver ativamente no processo de salvação, em arrependimento, em fé, em santificação, em perseverança. Mas, tem um mas aqui, entretanto, no início desse processo, quando estávamos mortos espiritualmente, nós precisamos receber vida espiritual. Nós não conseguimos cooperar com absolutamente nada. Precisamos do milagre que nos resgata das águas profundas do pecado que nos cobriam, nas quais, se fôssemos deixados à nossa própria sorte, nós nos afogaríamos e morreríamos. Não adianta nada dar um bom conselho aqui não, ok? E por fim, em último lugar aqui, em terceiro e último lugar, lembremos que a vocação eficaz é o chamado eficaz de Deus que nos habilita, que torna possível nós respondermos afirmativamente ao convite do Evangelho. Essa resposta afirmativa ao convite do Evangelho é sinaliza vida espiritual. E essa vida espiritual não veio de nós. É dom de Deus, é graça de Deus. Por isso, louvado seja Deus pela maravilhosa vocação eficaz. Deus seja louvado por isso. Se nós terminamos o nosso programa de hoje, eu quero só fazer 3 indicações bibliográficas aqui. Você que quer se aprofundar um pouco mais nesse tema, o livro do R.C. Sproul, o R.C. Sproul, o que é Teologia Reformada, seus fundamentos e pontos principais de sua soteriologia. Esse livro vai ampliar um pouquinho mais aquilo que nós tratamos de forma, em forma de semente aqui. As sementes que nós lançamos aqui são ensinadas aqui de forma mais profunda. Um outro livro é As Doutrinas da Graça, dois autores, é da editora Vida Nova, James Montgomery Boyce e o Philip Graham Hyken, As Doutrinas da Graça, resgatando o verdadeiro Evangelho. Então o livro todo, ele vai tratar de todas essas doutrinas, do que ficou conhecido na história da Igreja Reformada, na história do cristianismo como as doutrinas da graça, e tem um capítulo específico que fala exatamente da vocação ou do chamado eficaz. E por fim, um livro que nós já indicamos algumas vezes, vamos indicar de novo e talvez outras vezes, o livro do professor Leandro Lima, Razão da Esperança, Teologia para Hoje, escrito numa linguagem acessível, com compromisso bíblico, de forma assim brilhantemente didática, e tem uma parte específica ali na soteriologia onde ele fala sobre a vocação eficaz. Então vale muito a pena você ler esses livros aqui. Obviamente não é para comprar todos, para ficar guardado lá na estante, mas de repente, se tiver a possibilidade, compra um, estude, anote, leia mais de uma vez, ensine sobre isso, obviamente sempre tendo a Bíblia como o livro, o principal, o primeiro e aquele que é a referência para conferir esses livros aqui, ok? Então nós terminamos o nosso programa de hoje, o programa de número 89. Próximo programa, Deus permitindo, começaremos um novo subtópico dentro do grande tópico da soteriologia. Nós terminamos aqui, pelo menos nesse esboço aqui nosso da vocação eficaz. Deus permitindo, no próximo programa falaremos sobre a regeneração. Considerações iniciais e definição. É um tema fantástico, fantástico. Bons estudos, nos acompanhe, nos ajude a divulgar o nosso programa. Que Deus muito o abençoe.